Está funcionando? Glória a Deus. A paz do Senhor, amados. Deus abençoe. Nós temos alguma coisa a fazer. Dia 18 eu tenho uma reunião com os pastores. Eu peço que os pastores estejam aqui. Estou convocando 2 ou 3 pessoas a mais, porque eu acho que tem a ver com o assunto. Os que não forem convocados, não fiquem chateados. Nós vamos ter depois continuação com mais gente. Essa é uma aproximação com os pastores. De modo que é um momento importante para a igreja e muita coisa vai ser definida. Eu quero também pedir a vocês, especialmente os que gostam de retiro, especialmente os que gostam dos retiros de Água da Rocha, que, por favor, façam a sua inscrição. Eu tenho passado uma série de dificuldades para administrar a igreja. Eu evito ficar falando disso. Mas eu vou dizer para você, se você vai para o retiro, por favor, inscreva-se. E faça um esforço financeiro para antecipar a sua inscrição. Porque vai me ajudar. Se você faz um esforço, você vai talvez passar algum aperto, mas você vai aliviar o meu aperto. Porque a igreja está empenhando hoje, no retiro, só de reserva, segundo o contrato, R$19 mil. E está fazendo falta. De modo que, se você vai, por favor, inscreva-se. Eu chego até o ponto, como a igreja está com uma baixa frequência, de dizer, se você não vai mesmo, você defina que você não vai, porque a gente pode fazer uma previsão do número de pessoas e, quem sabe, buscar uma outra solução, alguma alternativa, para que a gente não tenha problema com a baixa inscrição, com pouca matrícula, porque nós temos um compromisso de um número grande de matrículas, né? Sorocaba está atendendo bem, Votorantim, e também a praia eu creio que vai atender. Mas eu agora estou fazendo um apelo para você. Antecipe, aperte um pouco o seu cinto para desapertar um pouco o meu, por favor, em nome de Jesus. Amém? Algum outro aviso vocês têm, por favor? Aleluia. Vamos orar um pouco, mais um pouco. Porque nós precisamos da unção do alto. Sem unção não dá. Senhor, enche-me do Espírito Santo. Como sempre o Senhor tem feito quando a gente pede com fé. O Senhor atende. Preciso do Senhor para essa palavra. Dependo do Senhor para qualquer coisa que possa acontecer nesse culto. Mas eu peço que também os irmãos estejam buscando o Senhor agora, para se esvaziar de tudo que atrapalha. Cada um. Para que o Espírito Santo possa encher. Porque é com o Espírito Santo que entendemos aquilo que o Senhor tem, o recado que o Senhor tem para nós. Abençoa-nos nessa hora, Senhor, em nome de Jesus. Nós precisamos muito do Senhor nesse momento. Amém. Por favor, esqueci de pegar minha Bíblia. Eu preciso dela. Apesar de estar com o computador. A primeira coisa que eu quero declarar hoje é uma palavra forte para esses dias. E eu entendi que Deus tem falado comigo nela. E eu tive confirmação também de outros irmãos. É Jeremias 18:4. Não vou pregar sobre ela, mas quero introduzir com ela. Porque eu sei que Deus está operando alguma coisa nessa direção. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Tenho declarado e continuo declarando e enfatizo, esta igreja pertence ao Senhor Jesus. Não pertence a nenhum homem, não é alguma coisa projetada ou engendrada por nenhum homem. De modo que, quando ele crê, quando ele acha, quando ele sabe que alguma coisa precisa mudar, ele tem toda a liberdade para fazê-lo. E este texto fala de uma mudança. No dia 18, nós vamos tratar de uma transição em Água da Rocha. Eu vou ter esta reunião de pastores. E eu estou me preparando para ela. Você tem uma ideia de como é este assunto? Uma pessoa conversando comigo me perguntou, mas o que você quer? Eu disse para ela com toda a clareza e com toda a sinceridade,
Não se trata do que eu quero. Eu quero saber o que Deus quer. E como Deus quer fazer. Alô, não se distraia. É muito importante. Eu quero que você entenda. Não se trata do que eu quero. Se trata de saber o que Deus quer fazer. E como Ele vai fazer. É esse o assunto que nós, como igreja, junto com os pastores, vamos buscar algumas coisas para fazermos. Precisamos mudar algumas coisas. Um outro assunto completamente diferente, mas eu acho muito interessante para essa hora também. E nesses dias eu tenho orado bastante. A gente sempre ora, mas às vezes a gente fica mais empenhado. A gente quer saber mais. E eu comecei a pensar um pouco sobre o sofrimento de Jesus. E até eu esqueci de pegar a referência aqui, era Lucas. Eu vou ter que achar. Eu costumo marcar a referência e desta vez falhei. Onde estará? Aqui. É uma passagem onde Jesus está lidando com um endemoniado mudo. E houve uma blasfêmia dos fariseus. Mas o verso 17, eu não quero pregar sobre isso, sobre essa passagem, mas o verso 17 é Lucas capítulo 11. Diz o seguinte: E sabendo Jesus o que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Essa parte do reino dividido é muito importante, nós precisamos entender, mas não é esse o ponto. O ponto que eu quero trazer é o seguinte: Jesus estava fazendo o seu ministério na terra. O seu ministério tinha um objetivo principal, e ele conhecia esse objetivo. Ele veio para isso. Ele veio para morrer, para resgatar os pecadores dos seus pecados, para curá-los, para sará-los, para salvá-los. E ele ia passar por um sofrimento atroz, um sofrimento de cruz. Mas o que eu senti no meu coração é que, por mais atroz que tenha sido, e eu não quero falar nenhuma heresia, o sofrimento da cruz, o que Jesus sofreu durante o seu ministério na terra, eu não consigo descrever. Porque aqui está escrito assim: E sabendo ele o que se lhes passava pelo Espírito, ele lidava com pessoas que se aproximaram com interesse genuíno e passaram a amá-lo, mas ele lidava também com pessoas que desprezavam, com blasfemos, com traidores. Ele sabia que um dos 12 era um traidor. E mesmo aqueles que não eram os traidores, fraquejavam certamente demais no pensamento. E cada coisa que eles pudessem imaginar, ele já sabia. Você saber o que uma pessoa está pensando ou fazendo a teu respeito dói. Jesus teve esse sofrimento contínuo. E mais, mesmo tendo completado e consumado a obra, o que eu estava pensando é que muitas vezes eu faço Jesus sofrer hoje, aquele sofrimento da cruz, porque ele sabe o que se passa aqui dentro. Quantos aqui são crentes no Senhor Jesus? Você reconhece que ele sabe o que você está pensando? Imagina a minha tristeza em saber o quanto eu faço o Senhor sofrer. É um pensamento solene, mas esse pensamento podia nos ajudar muito a fazer com que nós mudássemos maneiras de pensar. Porque certamente eu não gosto de fazer Jesus sofrer. E nem você. A Bíblia fala em Efésios 4 que o Espírito se entristece. E ele fala: não entristeçais o Espírito de Deus. Ele está falando desse assunto que eu estou tratando agora.
eu não estou sendo herético. Tem a ver com a nossa palavra que vem depois, mas por enquanto fica com isso. O maior sofrimento da cruz não foram os espinhos ou os cravos, mas saber o que se passa aqui, na minha cabeça. E agora eu vou estender um pouquinho. Também saber o que se passa aqui, porque isto aqui é a sua casa. Esta é a casa dele. E ele saber o que se passa aqui, muitas vezes lhe causa muita dor. A minha oração é que nós não causemos tanta dor ao nosso Senhor. Porque hoje, muitas vezes, fazemos sofrer Jesus. Agora, trazer algumas palavras que eu tenho recebido para estes dias. Eu entendo da igreja, eu falei quinta-feira alguma coisa sobre elas, e vou ler alguns textos, porque em meio às maiores dificuldades da igreja na sua história, nós estamos hoje nessas dificuldades, o Senhor tem dado algumas palavras muito interessantes. Naum, capítulo 1, verso 7, aliás, deixa eu dizer, Glaucia Souza, as palavras que eu trouxe são muito próprias, mas não são para hoje. Não para eu declarar aqui, é para conhecimento. O Senhor é bom, diz lá, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Glória a Deus, glória a Jesus. Ele me conhece, ele lhe conhece, ele nos conhece, tão somente porque nele colocamos nossa fé. E assim ele é o nosso refúgio. Aleluia. Naum 1,15 está escrito: eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas. É o versículo favorito do pastor José. Do que anuncia a paz. E lá está escrito: celebra as tuas festas, ó Judá. E o Espírito Santo me conduziu a dizer: celebra estas festas, ó igreja. É uma nota minha. Cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti. Ele é inteiramente exterminado. E eu tomo essa promessa em nome de Jesus. Abacuque 1, de 2 a 5. O texto está falando do desalento do Filho de Deus. Não é só Jesus o Filho de Deus. De qualquer pessoa na terra que seja filho de Deus. Ele está falando sobre o povo de Israel, mas é aplicável também aos dias de hoje. Porque ele fala da maldade, da opressão, da destruição, da violência, conflitos fora e conflitos dentro da casa de Deus. A lei frouxa, a justiça falha, o perverso dominando o justo. Mas Abacuque 1,5 é a palavra de Deus para qualquer tempo no que se refere a seu povo. Maravilhai-vos, diz o Senhor, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pode exultar no Senhor. Se nós estamos buscando a vontade de Deus para realizá-la, e se nós a encontrarmos pelo Espírito Santo de Deus, e se nós andarmos nela, Ele vai fazer obra tal que nós vamos ficar de queixo caído. Tem a condição de que nós entendamos e que nós andemos como Ele está querendo propor. Por isso é importante esse tempo. É muito importante. Maravilhas poderão chegar, mas ainda estamos no poderão, porque Deus quer fazê-las. Nada poderá impedi-lo, a não ser uma falta de foco da nossa parte. O verso 14 do capítulo 2 de Abacuque diz assim: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E essa expressão é muito interessante. As águas cobrem o mar. Cobrem totalmente. Considerando aqui o mar, o fundo do oceano. E as águas enchem tudo aquilo e cobrem. Ele diz: não tem como as águas não cobrir o mar. Elas existem, elas estão aí. Então é desta forma que é certa que a glória do Senhor vai encher. A glória do conhecimento do Senhor vai encher. Eu creio que o milênio cumpre isso. Mas nós somos participantes dessa preparação do caminho do Senhor. Amém? Aquela obra do verso 5 será realizada pelos filhos de Deus, aquela com a qual nós vamos nos maravilhar. Por você e por mim, debaixo do poder de Deus.
Isaías 43, 19 e 21. Eu só faço aqui um resumo. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Ele completa, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim. Eu vou terminar daqui a pouquinho. Vou completar daqui a pouquinho. O Senhor, eu falei, é um período de transição. Mas eu falei também do Senhor com o vaso na sua mão, fazendo como Ele quer. E Ele faz coisa nova. E quando Ele faz segundo a sua vontade, é coisa excelente. Vai por caminho no deserto e rios no ermo. Ninguém precisa ficar temeroso. Eu não tenho medo da vontade de Deus. Ela é sempre perfeita. E eu ando nela e fico feliz. Porque Ele quer dar de beber ao seu povo, ao seu escolhido. Ao povo que Ele formou para Ele mesmo. E nós somos esse povo. E esse povo foi formado para celebrar o meu louvor, diz o Senhor. O Senhor vai fazer estas coisas em meio ao louvor, ao intenso louvor. E hoje tivemos um pouco desse intenso louvor nos nossos lábios. E espero que também nos nossos corações, em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Tudo isso aqui é introdução. Mas hoje, eu quero tomar um texto de 2 Crônicas 30, 12. É uma reforma espiritual. Era um tempo de transição. O rei, qual era o rei mesmo? Alguém sabe? Ezequias. Ele está restabelecendo o culto a Deus. Capítulo 32. E de repente uma Páscoa vai se celebrar. Verso 39. Eu tenho a impressão que errei o capítulo. Deixa eu ver outra vez. 2 Crônicas 30. Eu tinha falado 30, depois mudei. Verso 12. E ele fala que está preparando uma Páscoa, ele manda uma mensagem para todo mundo. Como não é o centro da minha palavra, eu não vou detalhar essa mensagem. Mas nessa mensagem, alguma coisa acontece e o relato é muito importante para esta hora na igreja. Verso 12. Também diz que houve um desprezo para essa mensagem. E no 11 diz que alguns da tribo de Azer, da tribo de Manassés, da tribo de Zebulon se humilharam e foram para Jerusalém. Mas o que é mais importante, verso 12, também em Judá se fez sentir a mão de Deus. A mão de Deus se faz sentir no seu povo. O Espírito Santo quebranta o povo de Deus para entender a vontade de Deus, para executar o propósito de Deus. Quem aqui é povo de Deus? Que a mão de Deus se faça sentir forte sobre nós. Porque Ele faz isso, Ele quer e faz isto. Ele sempre quer fazer isto. Mas diz mais aqui, também em Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração. E aqui está o centro de tudo aquilo que eu quero falar. Tudo isso foi preparação para chegar aqui. Eu peço ao Senhor que a mão dele se faça sentir forte. Fortemente. Pesadamente, mas sem peso. Sobre o povo de Deus nesta casa. Porque quando Ele faz isso, Ele nos unifica em um só coração. Esta é a minha oração. Este é o sentido da minha palavra hoje, para esse tempo de transição que vamos passar. Que haja um só coração. E há um objetivo de Deus nisso. Porque Ele fez a sua mão se fazer sentir forte no meio do povo, para que tivesse um só coração. Porque só com um só coração eles cumpririam o mandado do rei, o mandado dos príncipes. Só desta forma, eles obedeceriam a voz de comando da autoridade. Você está compreendendo? Posso ouvir um amém? Você tem o desejo de sentir a mão forte do Senhor
para termos um só coração, para termos unidade, para reconhecermos que o caminho do Senhor é esse, para que avancemos nele. Essa é a minha oração. Nós precisamos de um só coração. Eu vou ler alguns textos a mais. Jeremias 32, 39. Algumas promessas nessa direção que o Senhor fez ao longo da história com o seu povo. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho. Nós precisamos, eu não uso a palavra desesperadamente, porque nós não somos um povo sem esperança. Nós precisamos intensamente de um só coração para reconhecermos um único caminho, para que andemos em unidade e uniformemente. Seja qual seja o caminho, seja qual for o caminho que Deus vier a propor. Aqueles que decidirem seguir esse caminho, decidam com um só coração. Reconheçam o caminho e andem nele. Sem essa coisa de, mas eu penso assim, mas eu penso assado, não serve. É um período de transição. Defina a sua posição em nome de Jesus. Reconheça a direção de Deus. Se você reconhece, se você não reconhece, paciência é o direito de cada um. Mas nós precisamos, se quisermos ver as maravilhas e a coisa nova que Deus quer preparar, nós precisamos ter uma só direção. E para isso precisamos ter um só coração, em nome de Jesus. Ezequiel 11, 19. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Esse texto é repetido de formas 2 ou 3 vezes no Novo Testamento, eu não me recordo exatamente. Quando ele fala que tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. Essa é uma promessa da obra de Deus nas pessoas que se chegam pela fé ao Senhor Jesus. Ele opera estas coisas. Mas muitas vezes nós não nos alinhamos com isso. Esta promessa eu quero tomar agora. Porque quando alguém quer fazer a vontade de Deus, vai saber se a doutrina vem da parte de Deus ou não. Jesus disse isso. O teu propósito é fazer o que Deus quer, ele vai dirigir, vai orientar. Porque o potencial para isso ele já pôs em cada crente, ele já tirou o coração de pedra e já pôs o coração de carne. Para que possamos entender e andar. Você crê nisso? Agora vamos para o Novo Testamento, Colossenses 3,15. Quando você sentir liberdade, Fábio, você faça o que Deus te propôs. Colossenses 3,15. Na verdade, o texto é precioso. Eu vou ler um pouco mais. Vou ler do 12 para frente. Embora o centro esteja no 15. Gosto demais dessa expressão que está no meio do versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Eleitos de Deus, coisa tremenda. Santos e amados. Ele nos qualifica dessa forma. Apesar dos pensamentos que o fazem sofrer. Revestivos de ternos afetos de misericórdia. Essa expressão é terna, ela me internece. Eu não sei, eu fico enternecido de ouvir isso. Afetos, coisa boa. Ele chama de ternos afetos. E ainda qualifica com misericórdia. Igreja Água da Rocha, revista-se em ternos afetos de misericórdia. Revista-se de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade,
Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo. E presta atenção, a paz de Cristo seja o árbitro. Mas aqui tem muita importância, porque nós somos chamados em um só corpo. Em sentido universal, o corpo de Cristo é muito mais do que isso que está aqui reunido. O corpo de Cristo inclui todo aquele que é salvo por Cristo. Mas num sentido de igreja local, nós somos a expressão do corpo de Cristo neste lugar. Você é capaz de entender isso? É muito importante. Vou continuar a leitura mais um pouquinho. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Você compreendeu? Eu não vou ficar explicando o texto, a leitura é suficiente. E aí vem algumas exortações. 1 Pedro 1:22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, amor entre irmãos, amor não fingido, amai-vos de coração. Eu vou mudar aqui um pouco a Bíblia. Amai-vos com um só coração, uns aos outros, ardentemente. Essa palavra fala de uma intensidade muito grande. Não é um oi, como vai? É um desejo de estar junto. É um desejo de compartilhar junto. É um desejo de ver o bem-estar do irmão. É um desejo de ver a pessoa feliz ao nosso lado. No quanto for possível a mim e a você. Nem sempre podemos fazer isso. Mas Deus é conosco. Nós não somos Deus, mas Ele é conosco. E Ele põe um pois aí. O pois é fundamental, porque Ele diz, vocês nasceram de novo, e não de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível, que é o Espírito Santo. Mediante a palavra de Deus, ela veio fazer esta geração em nós. O que Deus está dizendo, eu preparei vocês para isso. Deus está dizendo, na sua palavra, eu preparei vocês para isso. Vocês estão preparados para isso. Não tenham medo de enfrentar esta exortação, este chamado. Você tem os ingredientes necessários a você. Algumas coisas que atrapalham para você deixar de lado, mas hoje a minha pregação não é sobre o pecado. Hoje a minha pregação é sobre o amor do Senhor em nossas vidas. Eu podia ficar aqui apontando erros. Hoje não vou fazer isso. Não passando, vai ficando mais ou menos evidente alguma coisa.
Eu fico feliz com as exortações da palavra de Deus. Sabe por quê? Às vezes elas me machucam. Mas sabe por que eu fico feliz? Alguém poderia intuir por que eu fico feliz e declarar por que você fica feliz por causa disso? Alguém poderia dizer por que eu fico feliz quando, às vezes, a exortação falava, mesmo aquela que machuca, mas ela me deixa feliz. Por quê? Sou masoquista, gosto de ser machucado. Fala, Beto. Hein? Essa é uma coisa importante. Ela vai corrigir. Mas mais do que isso ainda, alguém ajuda um pouco mais em cima disso, hein? Edifica. A dica principal é Deus que torna possível a mudança. Está contido no que ele falou, ele nos conserta. É ele que faz. Eu não preciso ficar triste quando ele fala, você está errado, Dicrã. Ao contrário, eu esfrego as mãos. Porque se ele me diz, se eu sei que é ele que está me dizendo que estou errado, eu sei que ele já tem preparado, que todo o potencial já foi colocado aqui dentro. Aponta para o seu coração. Todo o potencial de Deus já está aí. A obra é completa, é consumada. Está tudo aí. Então, quando Deus te exorta, não fique aborrecido. Ainda que ele use um pregador, um homem, use só a palavra. Porque ele está fazendo coisa nova em nossa vida. Coisa nova que está saindo à luz, que nós não achávamos possível. Mas que ele executa. Aleluia. Atos 4:32. Não é impossível o que Deus quer. É a obra de Cristo que foi feita para isso. Fomos preparados por Deus para isso. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Comecinho da igreja, ninguém ensinava, só os apóstolos tinham alguma palavra. Eles creram imediatamente. As coisas começaram a acontecer. E a Bíblia, que a palavra de Deus é verdadeira, ela não mente, ela não dora a pílula, ela declara, era um o coração e a alma. Pergunta que eu vou fazer é retórica, mas você responda. Se era possível lá, eu pergunto, é possível aqui? Se era possível lá, eu pergunto, é possível aqui? Deus mudou? Ele é o mesmo? A obra de Cristo faliu? Vocês não estão muito firmados. Deus mudou? A obra de Cristo faliu? Tem uns endemoniados aí que falam isso. Mas você não crê dessa forma. Filipenses 1:27. Um só coração. Beto conhece bem isso aí, né, Beto? Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós, outros, estáis firmes em um só Espírito, um só coração. Diga, um só coração. Aqui a palavra é Espírito, mas quando fala um só coração, está falando disso. Como uma só alma, lutando juntos, por seja o que for que Deus esteja preparando para fazer conosco. Conosco quem? Aqueles que acharem que aquele vai ser o caminho proposto por Deus. Alguns talvez não achem. Eu não julgo. É você que julga. Você julgará se o caminho proposto é aceitável ou não é. Mas estará do aceitável, desejável,
vai se declarar também: eu vou lutar junto, lado a lado, ombro a ombro, na mesma direção. Falar um pouquinho sobre o corpo, estamos encerrando. Também não é muito tarde. 1 Coríntios 12, 21. Estamos no contexto do corpo de Cristo. O verso 12, 21, eu não vou citar todo o texto, eu poderia ler o texto todo, fica um pouco cansativo, há alguma repetição, embora importante. Diz aqui: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Vou pegar gente bem neutra, para que ninguém se sinta atingido. Dá o seu olho, Adelanha a mão. Vira para ele e fala: não preciso de você. Não, ela que vai falar. É o olho que diz para a mão: presta atenção, você é bom de teatro, presta atenção. Não pode. É corpo. Que adianta olhar uma coisa e desejar pegar, se eu desprezei a mão? Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Que adianta você pensar: vou à rua direita, mas o teu pé não está nem aí. Você não vai a lugar nenhum. Esse é o espírito de separação. O corpo não admite esse espírito de separação. Ah, eu vou em tal lugar, mas não quero que os tais ou quais vão. Não existe isso no corpo. O corpo não admite esse pensamento. Ou ele vai inteiro ou ele não vai. Claro, se você for ao médico pedir para ele amputar a tua perna que você não quer que ela vá junto, tudo bem, faça isso. Mas não tem o menor senso. Não tem o menor sentido. E o verso 25. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e aplique esse versículo. Coopere em favor. Agora, para de olhar para a pessoa que está do seu lado, de quem você gosta, e olhe um pouco mais longe, para quem você não gosta. Mas seja discreto, para não ficar feio. Mas eu garanto, pela minha experiência e pelo que eu conheço, que tem algumas direções que você poderia obedecer a esta ordem. Talvez você não faça, que você fica com vergonha. Não quero constranger ninguém. Esse é o espírito de divisão. E o corpo não suporta isso. Mas ao verso 26, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Esse é o espírito de solidariedade. Eu falei do sofrimento de Jesus. Agora eu vou falar do sofrimento meu. Você acredite ou não, eu amo a todos que estão aqui. Na minha função de liderança, eu tenho algumas opiniões sobre cada um. Mas eu tomo aqui Deus como testemunha. Eu não rejeito nenhum de vocês. Esse critério. Tomo aqui Deus como testemunha. Porque Ele sabe que eu falo com Ele. Mas eu sei, e você sabe, que alguns me fazem sofrer. Porque quando rejeitam pessoas ao seu lado, eu enxergo.
Eu não vou dizer que infelizmente eu enxergo, porque eu amo ter visão. Se eu não enxergasse, aí eu seria infeliz. Ninguém quer ficar cego. Agora, se eu sofro, quanto mais o Senhor. Porque nós estamos falando de amor ágape. Nós não estamos falando de amor filéu. O amor ágape ultrapassa completamente o amor fraternal, meramente humano. É o amor de Deus. Espírito de solidariedade. E alegrar-se com aqueles que estão indo bem na carreira. A tendência humana natural é invejar quem está indo bem na carreira. E a pessoa diz assim, está indo bem nada, é falso. Não importa, filho. Alegre-se. Porque se alguém vai bem no corpo, o corpo vai ser beneficiado. E quantos aqui são parte do corpo nesta localidade? Então pode se alegrar, porque é o corpo que está indo bem. E se você faz parte, o Senhor vai fazer o mesmo com você. Use o sucesso que você vê em alguém em antecipação ao seu próprio. Se a igreja avança, você avança junto, porque você faz parte do corpo. O corpo não esquece o pé lá atrás. Um só coração. Uma só alma. Você está compreendendo? No mesmo capítulo 12, os versos 12 e 13 são muito importantes para esse entendimento. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Eu vou suprimir um pedacinho. E a todos nós foi dado beber de um Espírito. De um só Espírito. De um só Espírito. De um só Espírito. Você bebeu a sua parte? Quantos aqui beberam a sua parte? Diga amém. Você não quis dizer porque você não bebeu ou porque você é rebelde? Assim como há o espírito de divisão, há o espírito de separação, mas há também o espírito de solidariedade. Aqui é a inclusão de todos nós neste corpo, se somos crentes. Efésios 1, 22 e 23. Estamos indo para o finalmente. Não estou fazendo uma promessa. Eu tenho que encerrar porque está escrito. Eu não vou além do que está escrito. Efésios 1, 22 e 23. Está falando de Cristo, do lugar excelente onde ele foi colocado. E no 22 fala assim, e pôs todas as coisas debaixo dos pés. Pé é parte de um corpo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. O Pai deu Cristo à igreja. Para ser o cabeça, para que tenha um corpo. A qual a igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O corpo de Cristo, na expressão de Efésios, é a expressão de Cristo na terra. Cristo é manifestado na terra pelo seu corpo. Glória a Deus. Você não acredita nisso. Se você acredita, diga glória a Deus, com a boca cheia. Bom, espero que a expressão que nós estejamos transmitindo seja boa. Porque a responsabilidade é grande. Se nós somos a parte do corpo desse lugar que se vê, e se nós expressamos Cristo na terra,
Tomara a Deus que nós o expressemos bem. Ai de mim, se nós estamos mostrando facetas erradas. Dá para entender o que eu estou falando? Assim como há privilégio, assim também há grande responsabilidade. Efésios capítulo 4. Vou ler de 1 a 4. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-se diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e o Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé. E vai por aí. A unidade almejada por Jesus está aqui descrita. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos. Diga todos. Repita, todos. Diga mais uma vez se você é crente de Água da Rocha, todos. Para um pouquinho e pense nos que você tem isolado na sua mente e no seu coração. Seja sincero com Deus, não fale. Ninguém vai falar nada. Boca fechada. Você disse todos. Imagina quem você tem isolado no seu coração. Todos, mas esse nem tanto. Aquele outro nem pensar. Então, bom, separei um pouco de exortação também, porque senão... Né? E o verso 15. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado. Aqui é a continuação daquele outro domingo. Pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amados, nós estamos numa transição. Algumas coisas vão acontecer, não tem como deixar de acontecer. Mas coisas boas podem acontecer. Pode acontecer desastre. Eu não espero que aconteça. Não é isso que Deus tem falado que Ele quer. Mas é necessário uma atitude dos crentes, desarmamento dos espíritos. Deponham as armas de guerra do inimigo. E é necessário que respondamos nós uma pergunta. Queremos de fato andar juntos? Aqui não está toda a congregação reunida, mas você pode imaginar os que faltam. Responda para si mesmo essa pergunta. Queremos mesmo andar juntos? Há um sentimento muito egoísta, queridos, em nossa motivação. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí chega domingo e esfrego as mãos. Estou falando aqui de um garoto de 12 anos, ou de um jovem de 20, ou de uma pessoa já madura de 40, não importa. Eu falo, eu quero estar lá para encontrar meus amigos. Parece um bom sentimento. Mas eu pergunto, é a motivação para estar aqui? Você diria para o Senhor Jesus, a minha motivação é justa, porque eu quero vir à igreja para encontrar meus amigos. Os de 10, 12 anos para ir lá em cima jogar bola, o que é proibido, mas eles fazem assim mesmo. Mas eles são crianças. Não precisa responder para mim. Vocês sabem o que eu estou falando. E você sabe que não é isso que o Senhor quer. E não é isso que alegra o coração do Senhor.
Eu vou terminar agora dizendo uma ilustração aconteceu com esta igreja. Há muito tempo atrás, bastante, mas alguns aqui participaram. Nós fomos a Valinhos, a primeira vez que fomos a Valinhos. Alguém se lembra da primeira vez que fomos a Valinhos? Tem alguém aqui presente que foi com o coral cantar em Valinhos, numa igreja? Tem alguns ali, tem alguns ali, tem aqui, tem ali, tem ali, tem aqui, ali também, tem lá. Glória a Deus. Foi tempo tremendo. Foi muito gostoso estar lá. Mas sabe por que eu separei isso aqui para encerrar essa palavra? Nós voltamos para São Paulo. E aí recebemos uma notícia. E eles perguntavam uns aos outros: de onde veio este povo? Eu não tenho nenhum problema em dizer, não é orgulho, não é vaidade. Nós deixamos uma marca lá com a nossa presença. Nós só ficamos juntos, comemos uma refeição que eles ofereceram, ficamos contentes uma tarde toda, cantamos, não fizemos nada tão extraordinário. Mas de alguma forma o amor ágape de Deus em nós, naquele grupo todo, havia uma unanimidade. Se não me engano, havia até tua mãe lá de assistente. Sua mãe também. E a marca de Água da Rocha ficou lá marcada. Ficou lá estabelecida. É verdade o que eu estou falando? Não é? É isso que o Senhor anseia para nós. E é isso que eu anseio para nós. Seja o que for que saia dessa transição, tem que sair nesse espírito. Um povo, que povo é esse? De onde que saiu essa gente? Gente comum, gente normal, nós mesmos, os nossos defeitos que você conhece. Mas nós fomos lá servir a Deus no espírito. E aquilo foi visível. Aquilo se transmitiu. É sobrenatural. É absolutamente sobrenatural. Esse é o sobrenatural de Deus que eu anseio na igreja. Que o Senhor está possibilitando dificuldades e necessidade de atitudes e de mudanças. Que o Senhor esteja nos conduzindo realmente para maravilhas que nos deixem de queixo caído. Mas eu sei que o que Ele quer é reproduzir aquela experiência, ainda melhorada, ainda aperfeiçoada. Porque um grupo de gente comum, cheio de defeitos, como nós somos, foi lá e produziu essa expressão. De onde saiu essa gente? É desse jeito que eu gostaria de ser conhecido. Em qualquer lugar. Como igreja que se reúne em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? De onde saiu este povo? Nós vamos cantar, não sei se o Fábio quer cantar agora, mas nós vamos cantar. E quem nos ensinou essa música foi o Beto, acho. E eu cantava a voz, não sei se eu consigo ainda, eu vou tirar o microfone para não atrapalhar. Glaucia, Anice e José. Seja o que for que aconteça, que seja a direção de Deus e a vontade de Deus. Mas que só continue quem quer continuar. E essa palavra que eu estou dizendo não é exclusiva, não está excluindo ninguém. Mas cada um vai ter que entender, para agradar a Deus, é um só coração. Repita comigo, um só coração. Só isso. Diga só isso. Pode agradar a Deus. Não é um pastor que você vai agradar. É um só coração. Só isso.
pode agradar a Deus. E só para isso estamos aqui reunidos, em todas as idades. Amém? Põe a letra para mim, Marcelo. Não, rapaz. Não mudei nada aqui. Uma mesma canção. Em cada rosto um sorrir. Bem mais que irmãos, a paz capaz de nos unir. É o amor que nos nasceu. É Jesus, bem mais que irmãos, a paz capaz de nos unir. É o amor que nos nasceu. É Jesus, Só de ensaio, né? Isso aí. Pera aí, faz de novo. Tchau, que eu não lembrava aqui. Mais uma vez. Ô, Lucas, aumenta um pouquinho no sopranos aqui, tá? Quem tem o cabelo branco sou eu, mas ele é mais velho aqui, ó. Amém. Só um só coração, um só olhar, um só sentir, uma mesma canção. Em cada rosto um sorrir. Bem mais que irmãos, a
de nos unir. É o amor, É o amor, é o amor que que nos nasceu. Jesus, Tem mais. vem Mais irmãos, a vossa paz de nos unir. É o amor, É o amor, é o amor que nos nasceu. Jesus, Jesus. Amém? Acaso não percebeis? Eis que formo coisa nova. Porém, rios no deserto. Porém, águas no ermo. Para descedentar o meu povo, diz o Senhor. A minha oração é que esta igreja seja forte no amor, para que pessoas como a Érica, que esteve aqui ontem, ainda antes de começar o trabalho chamado espiritual, já os demônios não suportaram a presença de Deus ao redor dela. Amados, eu vi, o demônio estava lá se manifestando, de repente a Silvia começou a ir para lá, e ela estava uns 4 metros, quando o demônio se levantou e começou a berrar, dizendo que não ia sair dali. Como que ele sabia que estava chegando mais uma ungida de Deus ali? Essas coisas são reais. E essa é a nossa verdadeira vocação. Que o Senhor reconduza através dessas dificuldades que passamos para o retorno à nossa verdadeira vocação. Esta é a minha oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. A pastora Silvia vai encaminhar a ceia. Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E eu perguntei para Jesus como nós deveríamos tomar a ceia hoje. E ele falou uma palavra: juntos. Então nós vamos tomar juntos. Então você que costuma tomar com a família, com o pessoal da extensão, amigos, vai pegar o pão, vai pegar o suco, vai voltar para o seu lugar, fique em pé. E nós vamos tomar todos juntos, como igreja. Amém? A pastora Silvia pediu para você sentar, então nós vamos te servir porque a gente ganha tempo, tá bom?
Vai ficar muito ruim ficar em pé? Dá para levantar? Com 2 pesos na mão? Isso. Pois recebi do Senhor o que também lhe lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Vamos tomar? Esse é o favor do Senhor Jesus. E nós lembramos o seu favor juntos como corpo, Senhor, essa noite. Amém? Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Você pode tomar o suco de uva? Glória a Deus. É solene, mas é alegre, porque nós lembramos do que o Senhor Jesus fez por nós. Deixe esse copinho aí na cadeira e aplauda o Senhor, porque o nosso Jesus é favorável a nós. O nosso Jesus morreu, mas está vivo. Ele está sentado à destra do Pai e Ele te dá uma vida que é mais que vida. E você pode experimentar. E essa é a sua realidade como filho dele, em nome de Jesus. Amém? Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Esse é o seu corpo, essa é a sua igreja viva que se une para louvar ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, por favor, abra na Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Muitos de vocês devem estar perguntando que esse versículo tem a ver com dízimo, mas eu estava ali louvando, o Espírito Santo falando no meu coração para vir nele, e falando assim que o dízimo é uma das maneiras de buscar o reino e a sua justiça, não somente a eles. Ele não invalida nenhuma qualquer outra obra, qualquer outra maneira, mas sim, ele é muito importante para agradar a Deus, para Deus ver a nossa alegria, o nosso amor e temor em dizimar por Ele. Ele não precisa do nosso dinheiro, ao contrário. A gente é que precisa sentir essa sensação maravilhosa de estar deixando Ele feliz. E eu queria estar falando para vocês que, mesmo desempregada, eu vivo isso na minha vida, essa prosperidade. Por quê? Um pouquinho antes de eu ir embora para Campinas, por eu não estar empregada, eu tinha 2 opções, ir para Taubaté ou ir para Campinas. Eu queria ir para Campinas porque era o lugar mais próximo de São Paulo para eu fazer as entrevistas e, enfim, me recolocar de novo. E, na época, minha irmã estava desempregada e eu vim orando para o Senhor assim: Senhor, se eu quero ir para Campinas morar com ela, como que eu vou ser um peso para ela se eu estou desempregada e ela está desempregada? E um mês antes de eu ir embora, Jesus providenciou um emprego que ela gosta, ama o que está fazendo, mesmo ganhando menos do que ela ganhava, e me convidou o mais depressa possível para ir para lá. E na época eu não percebi que isso seria uma prosperidade na minha vida. Eu via como fosse uma prosperidade na vida dela. E a semana passada eu estava olhando o meu extrato bancário no banco, lembrei da Sueli falando, e eu olhei e falei assim, muito entristecida, falei assim: nossa, Senhor, eu tenho 47 centavos positivos num banco e 21 reais no outro. E o Senhor fala que quando a gente busca o seu reino e a sua justiça, nada nos falta e está faltando dinheiro. Imediatamente veio na minha mente: filha, quando você era empregada, ganhava bem, não ganhava mal, muitas vezes você entrava no seu banco e o teu saldo estava negativo. Hoje você tem um saldo positivo, não é muito, mas você está na casa de uma pessoa, não é a sua casa, essa pessoa está próxima e está fazendo com que você consiga ser próspera, você não precisa usar o seu limite no banco. E me remeteu quando eu decidi dizimar há uns 5, 6 anos atrás, e eu estava muito em dúvida, falando com o Senhor, por que eu não conseguia dizimar. E na época eu orava, eu estava em Araraquara ainda, um dia eu cheguei na igreja de lá, sentei, e sem mais nem menos chegou um outro irmão, perguntando para um dos pastores lá, por que era necessário dizimar, por que Deus queria o nosso dinheiro. E o pastor respondeu que não era Deus que queria o nosso dinheiro, é que Deus dava a graça de nós sermos prósperos e não ricos, e perguntou a essa pessoa:
se ele sabia qual era a diferença da pessoa próspera e rica. Ele falou assim que a pessoa rica poderia ter muito dinheiro e não faltaria nada. Ele falou assim, mas você já analisou que muitas vezes um rico deve muito mais do que o que ele ganha? E aquele que ganha o seu dinheiro contadinho, o seu dinheiro que Jesus proporciona, ele dizima, ainda não falta nada na tua casa, e pelo contrário, ainda sobra. Naquele momento eu entendi qual era a diferença de ser rico e ser próspero. E hoje eu vivencio isso, mesmo estando desempregada. Então eu glorifico e honro o nome do Senhor na minha vida. Então, por favor, irmãos, venham deixar os seus dízimos e ofertas. Vamos orar então, gente? Senhor, entramos na Tua presença e nos apresentamos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Senhor, eu agradeço por aqueles que têm alegria, amor e temor em dizimar na Tua casa, Pai. E peço uma porta de emprego ou condições para aqueles que não possam fazê-lo, Senhor. Ou mais, para aqueles que façam, mas ainda não sente esse amor, essa alegria em dizimar, que o Espírito Santo toque o coração de cada um deles, Pai. Que da próxima vez ele venha com muito amor e alegria, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, coloque-se de pé, por favor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai, e a comunhão e a unção do Teu Espírito, seja sobre as nossas vidas hoje e até a Tua volta, Senhor. Leva-nos em paz, em nome de Jesus. Amém.